Olá, eu sou Flávia Carvalho. Aê, voltei! E nesse vídeo da minha astenia, a gente vai falar um pouco sobre esse intervalo de vídeos que tivemos aqui no canal. O último vídeo que eu gravei e postei aqui no canal foi no final de 2022. E nesse vídeo eu vou falar um pouco, mas muito pouco, agora nesse início, sobre o que um pouco, mas assim, de linhas gerais mesmo, o que aconteceu. E vou começar a tratar as coisas que eu vinha pensando em tratar com vocês desde 2022, sobre conviver com a minha astenia. Uma das coisas que estavam na minha cabeça em 2022, é tempo, né? Era direcionar, e eu cheguei a falar isso, os vídeos mais para a questão da convivência com a minha astenia. Eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre a minha astenia, sobre medicação, enfim. Mas eu não sou da área médica e eu sempre tomei cuidado com relação a isso. E alguns desses vídeos, eles precisam ser refeitos, porque a ciência evoluiu e muita coisa mudou em relação à minha astenia, né? E ao tratamento mesmo. Eu vou tratar esse ano com vocês sobre o que aconteceu em 2023. Foi um ano bem agitado na minha vida. Inclusive em relação a tratamento, aspectos bons, aspectos ruins, como é que eu evoluí aí nesse processo e como é que estão as coisas, tá? Mas eu não vou falar disso tudo nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu quis dar o pontapé inicial, gravar, porque uma das coisas que aconteceu no início desse ano de 2024 foi eu organizar a minha mente, organizar as minhas atividades. Eu ainda estou trabalhando muito, e isso foi uma coisa que eu fiz muito em 2023, eu trabalhei muito, tive mudanças no meu trabalho, assumi algumas responsabilidades, então foi uma mudança grande por lá, e gerou, assim, muitas atividades e a necessidade de eu me dedicar bastante. Quanto mais eu me dedico a alguma coisa, mais eu tenho que descansar, né? Então isso foi uma coisa que aconteceu e o trabalho continua. Eu ainda tô com muito trabalho, o que é ótimo, né? Porque eu tô dando conta. Mas eu tenho também outros projetos pessoais que estão em andamento e um dia eu falo com vocês sobre isso. Mas eu consegui nesse início de ano dar uma organizada. E aí vocês vão ver esse vídeo na quinta-feira, né? Eu vou soltar os vídeos na quinta. Mas provavelmente eu vou ter gravado na sexta anterior ou no sábado, como é agora. Eu tô gravando no sábado para colocar na quinta-feira, que aí eu tenho bastante tempo para editar, para organizar e para postar, tá bom? Bom, vamos lá. Isso era o que eu ia falar nesse vídeo sobre essa questão. Tá de volta, estamos aqui com o vídeo. E o meu foco esse ano vai ser bastante falar sobre conviver com a minha astenia. Eu tenho aprendido muita coisa nesse último ano, né? Eu completei 9 anos de diagnóstico em novembro. Nem fiz vídeo para falar sobre isso. Então eu vou fazer desse ano um ano em que eu vou estar falando dessas coisas que eu aprendi até lá o final do ano, se Deus quiser e tudo der certo. Bom, para esse vídeo eu queria compartilhar com vocês uma história que eu ouvi no ano passado e que fez muito sentido para mim, e eu gostei muito dessa história. Era uma vez uns pescadores que eles usavam um determinado barco para sair para pescar, um grupo de pescadores. Eles iam pescar, voltavam, tá, e o barco era bacana. Esse barco já estava com esse grupo, né, de pescadores há bastante tempo. E já tinha passado de uma geração para outra, assim. O barco ele dava conta, né? Ele segurava a onda quando tinha onda mais alta, segurava a onda quando tinham as ondas mais altas, no sentido de responder, né, para sair das ondas ou para pegar uma onda, enfim. Era um barco em que os pescadores confiavam e que dava conta do recado. Até um momento que esse barco começou a ratear. Ele começou a não desenvolver tanto. E isso fazia com que as saídas para pescar fossem mais demoradas, mais lentas, né? O barco já não acompanhava o que os pescadores estavam querendo.
E aí os pescadores conversaram entre eles e falaram assim, bom, vamos chamar uma pessoa para dar uma geral no barco e dar uma olhada, retificar esse motor. Eu acho que é o motor, deve ser o motor, vamos retificar esse negócio. E aí eles foram lá e tal, chamaram o cara veio, olhou, falou, esse motor tá precisando de um óleo, tá precisando disso, daquilo. Fez uma grande manutenção, trocou uma peça ou outra e tal, deu uma ajeitada no barco. E eles saíram então para trabalhar e o barco continuou com dificuldade para responder. Melhorou um pouquinho, mas bem pouquinho. E aí, não que pouquinho não seja importante, eu vou falar sobre isso num outro vídeo, mas ele melhorou um pouco, mas não rendia como antes. E os pescadores, não é possível, cara. O barco era tão bom e agora tá essa coisa se arrastando aí. Vamos trocar o motor do barco. Aí eles fizeram lá uma vaquinha, pá, não sei o que, e pá, compraram um motor novo pro barco. Trocaram o motor do barco e vambora. Agora motor novo, pá, vai dar certo, não sei o que. E foram e nada do barco responder. Tava na mesma do que com o motor retificado lá, com a troca de óleo, com as coisas. Motor novo, novinho e nada muda. Aí eles falaram, bom, tem que jogar esse barco fora, tem que comprar outro, esse barco não vai dar jeito. Aí um pescador do grupo falou assim, gente, vamos chamar um pescador aposentado aqui do nosso grupo e vamos perguntar para ele se ele tem alguma dica para dar pra gente, porque ele já trabalhou nesse barco, ele conhece bem o barco. Eles chamaram esse pescador, né, um senhor aposentado, o que aconteceu, tal. E aí esse senhor falou para eles, ouviu o que estava acontecendo e falou para eles, façam o seguinte, tirem o barco da água. Aí eles, pô, tirar o barco da água dá um maior trabalhão, né, tal, mas vamos lá, e monta estrutura e equipamento e não sei o que, para içar o barco e tirar o barco da água. Quando eles tiraram o barco da água, eles descobriram que o casco do barco, a parte que fica submersa, que fica dentro da água, estava cheia de craca. E o que é a craca? A craca é as coisas que vão se acumulando nos cascos dos navios, dos barcos, à medida que eles vão ficando dentro da água, né? E aí são restos de conchas, de algas, de sujeira que pega no mar. Vai ficando tudo ali colado, grudado. E aí esse pescador falou para eles, bom, agora vocês precisam raspar o casco do barco. Raspa o casco. Chama alguém para dar uma ajeitada, uma limpada, depois que tirar toda a craca, dá uma arrumada aí nesse casco, né? Aproveita que tá fora da água e tal. E aí vamos ver, vamos colocar o barco na água e vamos ver como ele responde. Quando eles fizeram isso, tiraram esse peso extra que o barco estava carregando, porque a craca pesa, eles tiraram e puseram o barco na água, o barco respondeu, vambora, né? Esse barco, ele estava novo de novo? Não, ele não estava novo, né? Ele ainda tinha coisas que estavam mais cacarecadas, assim, tal. É um barco antigo. Mas o barco estava respondendo bem e ainda deu muito caldo ali para aqueles pescadores. Por que eu gostei dessa história? Porque a gente, quando convive com a miastenia, muitas vezes a gente quer encontrar soluções que estão para cima da superfície da água, sabe? Para melhorar. Então a gente investe... se investe emocionalmente, né, na questão da alimentação, e é preciso fazer isso, da medicação, das relações, e a gente começa aquela coisa, e o meu tratamento, e isso não deu certo, vou tentar aquilo, será que não vai ter uma medicação nova, será não sei o que, e pá, e começa a tentar muita coisa, e a gente... esquece que nem sempre isso vai dar a solução que a gente quer. Em teoria, nós convivemos com uma doença que ainda não se conhece a cura. Em teoria é isso que existe. E na prática é isso que existe,
né? Tem gente aí que anuncia umas curas maluca, mas vocês sabem que eu não vou nessa. Então, assim, na teoria, na prática, não existe uma cura conhecida para miastenia ainda. E talvez nós não estejamos vivos, ou eu não esteja viva, falar por mim, para ver isso. E é importante fazer as melhorias que estão acima da superfície, alimentação, os hábitos, tomar a medicação, ajustar a medicação, questionar, melhorar as relações, claro, é super importante. Mas às vezes a gente está tendo uma dificuldade para lidar, porque a gente está carregando um peso extra. Era o que acontecia com o barquinho lá. E esse peso extra, ele fica abaixo da superfície. São as coisas que a gente tem carregado ao longo da vida. Antes mesmo do diagnóstico, se você é uma pessoa que, como eu, teve o diagnóstico já numa certa idade. Eu recebi o diagnóstico, eu tinha 41 anos, né? Então, assim, coisas que a gente vai carregando e vai colando na gente, a gente nem percebe. E a gente vai carregando, vai carregando, vai carregando, vai carregando. E aí, a gente precisa de ajuda para tirar esse negócio dali. A gente precisa de ajuda para tratar essas coisas, para aliviar o peso. Porque, olha só, eu convivo com uma doença que, em teoria e na prática, não se conhece a cura dela. Então, eu tenho que conviver com ela. Eu posso fazer várias coisas para melhorar o meu convívio com ela, a minha vida. E isso exige você fazer um investimento em relação a isso, né? Por você mesmo, por amor próprio. Mas existem coisas que, se eu tratar, que estão abaixo da superfície, podem aliviar o peso, para ser um pouco mais fácil lidar e conviver com a miastenia. E essas coisas, normalmente, a gente trata, a gente cuida com ajuda. Peça ajuda, procure ajuda. Procure ajuda de uma terapia para você se sentir melhor e se livrar desses pesos. Eu estou dizendo que você tratar essas questões vai te fazer conseguir a remissão da miastenia? Não. Eu estou dizendo que tratar dessas coisas vai fazer você ficar boa da miastenia ou você ficar bom da miastenia? Não. Eu só estou dizendo que a gente fica mais leve para seguir, inclusive convivendo com a miastenia. Aqui só uma observação que eu esqueci de falar na hora que eu estava gravando o vídeo. Quando a gente começa a terapia, é como tirar o barco da água, exige um esforço, sabe? Não é simples, não é fácil, não é, vou fazer terapia e tudo vai melhorar, não é isso. Existe um esforço que é feito, às vezes dolorido, mas vale a pena, porque você vai estar começando esse processo para tirar esses pesos que você carrega, né? É um esforço que eu fiz num determinado momento e ainda faço. Eu faço terapia toda semana. E eu fiquei sem gravar vídeo 1 ano, mas eu não fiquei sem fazer terapia. Não. É um esforço. Mas é um esforço que vale a pena, porque você fica mais leve. Vamos continuar com o vídeo. E eu achei essa história fantástica, assim. Não, eu não tô mais jovem, porque eu faço terapia. Não. E eu já faço terapia há muitos anos, tá? Eu não tô mais jovem, a gente envelhece, a gente fica mais lento, a gente fica mais cansado. E com miastenia, Jesus amado. Então, procura se aliviar desses pesos, procura tirar, sabe, de você essas coisas que foram agarrando em você ao longo do tempo. Em 2023 foi um ano que eu me livrei de muita craca. Fiz uma limpeza, assim, e foi bem bacana, bem bacana. Ainda tem coisa para fazer, ainda tem coisa para tirar, ainda tem coisa para evoluir. Tenho sim, e para eu aprender. Mas a gente vai um passo de cada vez, um dia de cada vez, e lembrando sempre que eu dizia nos vídeos e vou continuar dizendo, desistir não é opção. Bom, obrigado por você ter assistido até aqui.
Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.